Você já se perguntou quem de fato é Jesus? Dizemos Cristo, Filho de Deus, Jesus Cristo, mas será que isso é apenas uma declaração da boca para fora ou é algo real na nossa vida, algo vivo entre nós? Meu nome é Israel e hoje eu quero conversar com você sobre isso, através de uma história antiga, mas que traz perguntas muito importantes sobre a identidade de Jesus e por que isso importa. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa primeira reflexão aqui no canal sobre ele. Hoje vamos trabalhar juntos essa pergunta que é central desde o início da história do cristianismo: quem é Cristo? E não apenas numa questão teórica, mas também numa apropriação do relacionamento com Jesus, uma questão prática. Essa pergunta está presente no Evangelho de Mateus, onde o próprio Jesus, no primeiro evangelho ali no Novo Testamento, pergunta: quem dizem ser o Filho do Homem? Esse é um título interessante que aparece nos lábios de Jesus quando ele se refere a si mesmo. Quando falamos sobre Jesus Cristo, a pessoa de Jesus não é somente uma teorização. A gente já vê isso nesse cenário quando Jesus pergunta sobre quem dizem ser o Filho do Homem, e eles dizem, alguns dizem ser o profeta, um dos profetas, mas o ponto é que Jesus leva essa pergunta um pouco mais além, quando pergunta lá em Mateus, capítulo 16, o verso 15, que diz assim: E Jesus lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? A pergunta por Jesus nunca é uma pergunta somente no âmbito teórico. Embora eles dissessem quem era o Filho do Homem nesse título, Jesus vai além, perguntando: E vocês, quem dizem que eu sou? Porque a pergunta por Jesus não é apenas teórica, mas ela atinge o confronto e o convite para um relacionamento. É algo real e deve ser real em nossa vida. Não temos como separar essas duas coisas, os ensinos e aprender sobre Jesus e vivê-lo de modo prático, viver ao lado dele, viver com ele. Por isso eu quero te convidar a refletir comigo em uma narrativa aqui no Evangelho de João, um dos evangelhos que nós temos no Novo Testamento. Se você quiser aí depois de entender um pouco mais como que eu estudo desta forma, coloque nos comentários se você tem interesse em saber como a gente deve talvez estudar a Bíblia ou qual o melhor caminho, e eu penso e desejo fazer um vídeo a respeito, tudo bem? Mas basicamente nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 4, uma narrativa profunda de um encontro de Jesus com uma mulher samaritana. Talvez você conheça a história, talvez não, mas eu quero acompanhar com você essa narrativa. Em João capítulo 4, a partir do verso 1, nós temos uma descrição de um contexto que é importantíssimo, mas Jesus estava passando por Samaria. Era necessário, de acordo com o texto, que ele passasse por Samaria. Nós vamos ver no texto que isso traz algumas implicações. Havia ali em Samaria, em uma certa região, um poço que era o Poço de Jacó, denominado Poço de Jacó. Jacó era um dos patriarcas na história de Israel, importantíssimo. A partir do verso 7, nós temos aqui um contexto que diz assim: Então veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: Dai-me um pouco de água, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Jesus, ele se coloca aqui como de fato ele era. Um ser humano, eu creio, como nós vemos nos evangelhos, que era 100% Deus, 100% homem, um mistério, inclusive isso é um assunto para um outro vídeo, um outro tema. Mas aqui há uma descrição da sua humanidade, alguém que sentiu sede. Ele aqui sente sede e pede de beber a esta mulher samaritana. Curiosamente, vamos ver a surpresa dessa mulher. Os versos seguintes dizem assim: Então disse a mulher samaritana: Como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam com os samaritanos. Em um outro momento, a gente pode trazer o porquê dessa intriga, mas o nosso foco aqui vai ser, nesse momento, ao texto. O fato é que judeus não lidavam bem com os samaritanos. Esse é um fato. E ela, intrigada, diz: Como você, sendo judeu, pede de beber água a mim, que sou mulher samaritana? Então vemos um primeiro obstáculo, um obstáculo pessoal, um obstáculo talvez cultural, regional. O fato é que Jesus ele não recua diante desta objeção ou desse obstáculo. É incrível observar a insistência e a sabedoria de Jesus para lidar nessa conversa. A resposta de Jesus nos revela nessa conversa, nessa narrativa, algo importante nesse diálogo com Jesus.
No verso 10, Jesus então diz: Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que te diz, dai-me um pouco de água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Algumas informações importantes nessa resposta de Jesus. E você deve ter em mente a cena aqui, Jesus no poço e aquela mulher samaritana, e eles tendo essa conversa que aparentemente não parece ser uma conversa tranquila, já com alguns obstáculos. Quais os obstáculos que muitas vezes a gente coloca diante de Jesus, não é mesmo? Mas Jesus agora vai responder com algumas informações importantes. Primeira, se aquela mulher conhecesse, se você, diz ele, conhecesse o dom de Deus, o que a gente pode entender por dom de Deus? Se você conhecesse o presente de Deus. E Deus e Jesus, aqui no contexto, ele vai falar um pouco mais sobre que presente é esse. Mas por partes. Aquela mulher não conhece esse presente que Deus pode dar a ela. E segundo, e quem é que está pedindo água? É ela que pediria e ele daria água da vida. Então há duas expectativas aqui que são colocadas nessa conversa. Primeiro, o presente, o dom de Deus. Segundo, quem é esse que pode dar água e não qualquer água, mas uma água da vida, água viva? Diante dessa resposta de Jesus, poderíamos esperar talvez que houvesse um interesse em saber mais sobre esse que está propondo algo incomum e singular, uma água viva, água da vida. Mas o que nós vemos em seguida é que, diante da promessa que Jesus faz, aquela mulher, ela vai colocar uma outra objeção, um outro obstáculo. No verso seguinte, o verso 11, aqui ela diz: A mulher lhe disse, Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tem essa água viva? Olha que curioso, diante da promessa que esse homem pode fazer, que nós sabemos que é Jesus, quem ele é na narrativa, ela coloca um outro obstáculo. Você diz que pode dar água e água viva. E essa promessa que é dita para você, ou sobre você, tem um obstáculo aqui que ela coloca agora. Com que balde você pode tirar essa água? Você não tem com que tirar a água. Diante das promessas de Jesus, aquela mulher parece olhar sem esperança para o que ele pode dar. Qual é o nosso olhar para com Jesus? Então, o primeiro obstáculo, um obstáculo pessoal. Há um outro obstáculo aqui agora, e esse obstáculo cada vez mais intenso. Diante do que Cristo promete, que evidências ele tem de dar aquilo que ele está prometendo? Perguntas que têm a ver com nossas expectativas, muitas vezes. E até quando pensamos sobre Cristo e observamos as religiões, ou o modo como Cristo ele é descrito ou pintado em uma certa moldura, como ou quais as evidências que nós procuramos para que ele pode fazer na nossa vida? Ele vai responder ali no verso 13. Jesus respondeu: Quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Essa conversa, ela é muito mais do que um simples diálogo numa tarde quente, talvez, nesse contexto do Oriente. Ela fala sobre realidades eternas, fala sobre essência, sobre propósito, sobre de fato entender quem está diante daquela mulher, quem está no poço, quem é Cristo, quem é esse e o que que ele pode dar e quais evidências que tem que pode dar água viva. E no contexto onde Jesus diz da insuficiência daquela água comparada à água que Cristo pode dar. A água que Cristo dá aqui é uma metáfora para a plenitude de vida que podemos ter conhecendo quem Ele é e aceitando esse presente de Deus, que é um presente relacionado à nossa salvação. Sobre o tema de salvação, nós podemos até falar em outro momento. Mas o que Cristo está colocando aqui nesse diálogo é algo profundo. E eu quero trabalhar isso com você agora nesse momento, entendendo o que ele está dizendo. Cristo diz: esta água que você está buscando, ela traz uma saciedade momentânea, mas a água que Cristo dá, ela não somente sacia, mas ela transborda. Quem beber dessa água não apenas não mais vai ter sede, mas será nele ou nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. O que Cristo oferece, o que Cristo ensinou, o que Cristo é, tem a ver com realidades eternas. Não somente sacia, mas satisfaz, transborda.
E aí eu quero trabalhar isso com você na sua vida. Agora vem uma aplicação. Se você acha que isso pode ser aplicado para a sua vida, porque na minha eu vejo que necessita e é importante que se aplique. Onde tenho eu buscado satisfação, saciedade? Onde estão minhas aspirações e expectativas? E o que Cristo de fato faz ou traz para a minha vida? Será que eu entendo a importância e a relevância de quem é Cristo e o que ele oferece para a minha vida, a ponto de ser muito mais importante, muito mais suficiente, muito mais profundo do que as coisas que eu busco satisfação? É sobre isso que esse texto diz. Onde estão nossas buscas? Onde estamos buscando saciedade? Onde estamos buscando satisfação? Onde estamos buscando saciar nossa sede? O que Cristo oferece não somente satisfaz, sacia, mas transborda. E aí não é só para aqueles que estão conhecendo a Cristo, mas para aqueles que dizem conhecer a Cristo. Porque quem diz conhecer a Cristo tem em sua vida a oportunidade de ver não somente essa satisfação da vida pessoal com Jesus, mas também transbordar, que isso possa jorrar para impactar positivamente quem está ao nosso redor. E esse é um dos principais pontos nessa história. O que eu quero trazer aqui é que esse diálogo transmite muito de quem é Cristo. Não tudo, mas muito. O primeiro ponto é que Cristo não é apenas uma ideia, Cristo não é apenas um sentimento, Cristo também não é apenas teoria. Cristo, de acordo com suas palavras, é água que não apenas sacia momentaneamente, mas transforma a minha maneira de viver. Ele não promete apenas satisfação momentânea, mas promete algo profundo, permanente, eterno. E eu te convido hoje a se perguntar: quem é Cristo para mim? Eu te convido a entender quem é Cristo. É apenas uma ideia, uma tradição? É alguém que de fato muda a minha trajetória e rumo e percepção da realidade? Se você quiser saber um pouco mais e alguns princípios e lições do restante dessa história, e eu peço que você coloque aqui no comentário se faz sentido trazer esse relato, a parte 2 desse vídeo, e assim como foi positivo para a minha vida, eu espero que seja para a sua. Bom, o ponto é que Cristo não é apenas algo importante, Cristo é singular. Ele conhece a minha história, a sua história, conhece nossas aspirações, nossa rotina, nossas buscas, e o meu desejo é que, de alguma forma, se isso foi útil para você, você encontre e seja confrontado com esse convite, de não somente vê-lo como um título, como uma ideia, como uma figura histórica, mas como uma fonte de vida e vida plena. Se esse vídeo, esta reflexão de alguma forma foi útil para você, eu peço que você curta aqui, por favor, e possa compartilhar se acha que é importante outras pessoas ouvirem sobre isso também. Se você também deseja acompanhar essa jornada e ouvir mais e aprendermos juntos, peço que você se inscreva aqui também no canal. Nosso objetivo é auxiliar aqui, ser uma fonte de apoio nessa jornada. Que Deus te abençoe, nos vemos em outro momento. Até mais.